Bem-vindos a mais uma edição do Medical Talks. Continuamos aqui na nossa plataforma digital, mas com muita vontade de encontrar todos vocês na Medical Fair Brasil. Hoje a gente vai falar de um assunto que é um pouquinho polêmico e super atual, ficou mais, agora ele está mais evidente na pandemia também, que é a parte da questão da lista que tem, da lista que você tem hoje cirúrgica nos hospitais no sistema público. Eu estou com duas pessoas que entendem muito do assunto, o Fábio Vicentini, doutor Fábio Vicentini, né? Ele é médico, e a Ana Tereza Vicentini, e eles vão contar um pouquinho para a gente desse problema e como, porque assim, a gente sempre fala aqui, né? A gente gosta de levar para vocês soluções, equipamentos, a parte tecnológica que seja o mais positivo possível. E eles acharam uma solução positiva e fácil, quer dizer, fácil não é, mas está pronta e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou chamar primeiro o Dr. Fábio para se apresentar e contar como que é essa experiência da lista das pessoas que ficam aguardando o momento da cirurgia. Dr. Fábio, seja bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Oi, Malu, muito obrigado pela oportunidade de a gente falar aqui. Meu nome é Fábio Vicentini, eu sou urologista, trabalho no Hospital das Clínicas de São Paulo, no Hospital Brigadeiro, nos hospitais privados em São Paulo também. E nesse convívio, nessa prática diária que a gente tem nos hospitais, a gente se deparou com um problema que acontece desde sempre, né? Que é quando a gente indica uma cirurgia, o paciente vai para uma fila de cirurgia, principalmente no SUS, e ele fica nessa fila esperando a chamada dele. E o problema é que essa ordem das filas de cirurgia não seguia uma ordem baseada em critérios de criticidade. Então, muitas vezes, um paciente simples, que estava com os exames prontos, era operado, e um paciente mais grave, que demandava uma atenção maior, ficava para trás da fila. Isso é uma coisa óbvia, isso vai levar a um prejuízo do paciente que está mais grave, né? E ele, às vezes, fica na fila e não chega a hora dele ser operado, tá? Isso acontece em todos os hospitais públicos. Nós temos uma fila de cirurgia, de pacientes esperando cirurgia no SUS, de mais de 100 mil pessoas, né? E muitas vezes é um controle só por data. Então, isso veio uma demanda nossa de resolver essa fila e criar alguma coisa que seja mais justa, né? Que fosse baseada nos critérios de gravidade daquele paciente e que fosse feito de uma forma automatizada e não só com uma planilha, do jeito que muitas vezes é feito, não, uma planilha de Excel. Então, veio uma demanda do hospital que eu trabalho para isso ser resolvido. Nós trabalhamos com isso, eu vi que chegava num limite e eu precisei de ajuda para isso. Então, eu conversei com a minha irmã, com a Ana Tereza, que ela é especialista em computação e administração, e ela me ajudou muito nisso. Só que ela foi muito além de criar um programa, uma plataforma para controle das filas, que foi extremamente efetivo, ela transformou isso numa plataforma digital de controle de todo o processo cirúrgico, da jornada cirúrgica do paciente. Então, vai desde a indicação da cirurgia em marcação, colocação desse paciente na fila, até depois, a parte de programação da cirurgia, então, verificação se os exames pré-operatórios estão prontos, se ele vai demandar uma UTI, etc., quais equipamentos que ele vai ser necessário, a data de agendamento, se o paciente foi operado, quanto tempo demorou, e avaliando também desfechos cirúrgicos, né? Se ele foi teve alguma intercorrência, se ele foi resolvido o caso, se ele foi reoperado. E, eventualmente, se esse paciente vai para a fila de novo, ele entra novamente na fila e não fica perdido, né? Assim como se a cirurgia dele é suspensa, ele não some dessa fila, ele volta para a fila também. Então, a plataforma hoje ficou muito maior do que eu estava imaginando e ela dá muita mais informação, principalmente para os gestores que estão controlando não só os hospitais públicos, mas como operadoras verticalizadas, por exemplo, que também precisam disso, né? Então, realmente, a gente ficou muito contente com o produto que a gente desenvolveu, está sendo aprimorado ainda, e eu vou deixar agora a Ana comentar um pouco mais sobre essa plataforma e tudo que ela é capaz de fornecer para a gente. A gente tem visto, né, Fábio, que o aumento dessa lista de espera ele está agora muito prejudicado por causa da pandemia, né? Suspende as cirurgias eletivas, então começa a gravar de novo essa lista. Voltam as cirurgias eletivas, e aí a gente sabe que um monte de gente que programou cirurgia foi suspenso de novo. E é exatamente o que você falou, isso é muito prejudicial para o paciente que está precisando. E é muito ruim pensar que a pessoa está na lista pela data que ela entrou e não pela prioridade do caso dela, né?
Exato. Nós começamos a fazer isso no começo de 2020, não tinha Covid ainda. E o Covid apareceu no meio do desenvolvimento. Então, a gente viu que o que a gente estava fazendo, no final, ia calhar muito para resolver os problemas que estavam sendo originados ali, piorados, né? Os problemas já existiam, mas começou a piorar tudo, porque você fazia 100 cirurgias no mês, de repente parou, começou a fazer só urgência. E esses pacientes, como é que eu vou controlar? Né? A gravidade deles piorou, alguns tiveram um quadro clínico piorado. Então, o que era complicado piorou muito mais ainda agora no Covid. E para resolver isso, vai demorar 1, 2, 3 anos para se normalizar essa situação, chegar no ponto que a gente estava no começo de 2020. Então, a nossa plataforma, que se chama EasyList, vai ser fundamental nesse momento para ajudar o sistema de saúde a sair desses problemas causados pela piora, pela pandemia do Covid. Com certeza, com o aumento dessa lista, eu tenho certeza que a plataforma vem para auxiliar muito, não só a questão de organizar a lista, mas a gestão. Né, Ana? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, vocês conseguiram desenvolver uma plataforma que acaba fazendo toda a gestão da jornada inteira cirúrgica. Conta um pouquinho para a gente como foi desenvolver, adaptar, como que ela está sendo aplicada hoje. Ah, legal. Bom, quero também agradecer a nossa conversa, a gente está aqui junto, né, tendo esse tempinho para discutir um pouquinho um assunto que a gente realmente tocou nosso coração e a gente acha que a gente, na verdade, quer fazer diferença nesse cenário, né? Bom, essa aplicação, na verdade, ela funciona em nuvem, ou seja, não depende do ambiente hospitalar, do que já existe instalado lá, só precisa de acesso à internet. Ela pode, à medida em que ela é adquirida, ela já começa a poder funcionar no mesmo dia ou no dia seguinte, então ela traz uma velocidade para começar a fazer a inserção dos pacientes e já fazer a priorização dos pacientes logo de cara. Ela tem uma vantagem interessante para o próprio médico do ambulatório, que assim, na hora que ele insere aquela solicitação, ele já vê que lugar que aquela pessoa está na fila. É claro que vão aparecer outras no caminho e a prioridade vai mudar um pouco, mas ele já tem uma ideia, né? E tendo uma ideia, ele consegue fazer uma prescrição melhor para esse tempo de espera, né? Coisa que antes ele não tinha. Então, como que ele vai se organizar, né? Então, agora a gente consegue trazer essa informação importante já na hora do atendimento. E depois, essa fila ela é monitorada pelos responsáveis, né? Buscando o equilíbrio entre o que tem disponível no hospital. Às vezes, por exemplo, tem um médico que vai lá para ensinar um determinado tipo de procedimento. Então, eles sabem escolher quem são, dentro daquela prioridade, daquela criticidade, quem são os casos que ele tem que trabalhar, né? E todos esses critérios são estabelecidos de maneira objetiva e por tipo de procedimento. E tanto eles podem, né, o hospital pode copiar um benchmark, né, algum padrão que a gente já definiu, que já foi estabelecido, ou pode alterar esses critérios e definir os seus. Isso pode ser eventualmente necessário porque a criticidade está muito concentrada num determinado tipo de perfil de pacientes e eles precisam fazer um ajuste fino desse critério para poder estabelecer quem realmente são os casos mais graves para serem atendidos, né? A gente consegue consolidar a informação. Então, do mesmo jeito que a gente trabalha no nível operacional, que é lá definir na agenda que dia que tem que ser operado, quem vai ser operado primeiro, mas a gente consegue consolidar essas informações e trazer análises que sejam bem interessantes em relação ao fluxo de pacientes, né, entrada, saída, como que está a movimentação, por que saiu da fila, se foi porque fez a cirurgia certa, correta, ou que tem que fazer um replanejamento, ou vai ter que fazer uma outra cirurgia, ou foi suspensa por qualquer motivo. Então, a gente identifica, entende um pouco melhor o que aconteceu e também tem informações em relação às complicações pós-operatórias. E isso pode ajudar a equipe médica a fazer alguns ajustes nos procedimentos que estão sendo adotados, com base nas informações posteriores. Então, a gente controla também essa parte de complicações imediatas, até 7 dias, e depois as tardias, que pode ser
obtida através de consultas ambulatoriais que venham na sequência, né? Então, a gente procura cobrir esses assuntos e trazer essa consolidação e análise dessas informações, inclusive em relação à complexidade dos casos que estão sendo tratados. Eventualmente, novas políticas podem ser adotadas baseadas nas complexidades que a gente consegue mapear, né? Ana, você estava falando de um assunto, eu queria explicar um pouquinho melhor para quem está assistindo a gente como funciona, né? Então, você, por exemplo, você é um hospital, você adquiriu a plataforma e aí você começa a usar ela dentro de parâmetros que vocês criaram aí, para a pessoa que está assistindo a gente entender. O médico, quando imputa as informações, vai criando a lista de prioridades, casos mais críticos, né? Então, quais seriam as prioridades? E aí você falou que o ajuste o hospital pode ir fazendo de acordo com a disponibilidade que ele tem, né, tanto de mão de obra, centro cirúrgico, e aí é o que ele consegue, mas ele pode ir ajustando no meio do caminho também, certo? Eu acho que isso é interessante falar. Então, mudou a situação ali do hospital, mudou a lista, você estava me falando exemplos, ele está com uma lista maior de cirurgias X e a lista Y já está menor, ele consegue ir adaptando no meio do caminho. A ferramenta ela é intuitiva para isso, ele consegue fazer isso sozinho, como gestor. Eu acho que aí a gente pode separar em 2 pontos. Primeiro, eu tenho, por exemplo, a fila de litíase, e aí tem os critérios da litíase ali disponíveis que estão sendo usados para fazer a ordenação e a priorização da situação clínica dos pacientes para definir quem vai ser operado primeiro. A equipe médica pode eventualmente fazer ajustes nesses critérios? Eles podem. Tá? Eles não dependem da área de tecnologia, eles não dependem de ninguém. Então, se por qualquer motivo eles sentirem necessidade de afinar os critérios que estão sendo usados, eles podem. Tá? A segunda coisa é o seguinte, imagina que a gente tem várias especialidades nos hospitais e elas, na verdade, concorrem pelo mesmo dinheiro do SUS, né? Então, tem horas que pode ser que seja necessário argumentar junto ao SUS que eu tenho muita criticidade, os meus casos, por exemplo, de cardiologia estão muito graves e eu preciso de um ajuste no meu valor, ou eu preciso reduzir um pouquinho alguma outra cirurgia que está com uma criticidade menor e dar ênfase naquela lá, né? Então, isso é possível? Hoje é difícil um hospital argumentar em relação a esse ponto, porque você precisa de consolidar muita informação para gerar isso. E a gente pode promover essa informação e ajudar com que o hospital entenda melhor qual é o momento que ele está para poder trazer esse equilíbrio e atender realmente as pessoas que têm uma criticidade maior. Não só na especialidade, mas entre as especialidades. A gente sabe que isso aí é um assunto mais complexo, é claro, envolve equipamentos, envolve pessoas, médicos, né? Tem uma série de coisas. Mas a gente põe em pauta e a gente apoia, né? E traz informações que possam ser relevantes para uma discussão desse tipo, né? É uma ferramenta para o gestor muito importante e eu acho que para o médico mais ainda, né? Ele tira um pouco aquela pressão da decisão e você acaba tendo, acho que talvez uma decisão mais harmônica com todos os médicos daquele ambiente hospitalar. O doutor Fábio e a Ana estavam me contando aqui que a ferramenta já está sendo usada em alguns hospitais, e aí eu queria, doutor Fábio, que você contasse um pouquinho como que é a experiência de usar a ferramenta, como que não só a sua experiência, mas do time todo do hospital está sendo nesse processo do uso da ferramenta. Você falou uma coisa importante, Malu, que é tirar das costas do médico escolher quem que vai ser operado, porque de repente no mesmo dia chegam 5 pacientes complicados para você. É muito difícil isso para a gente. Então, se você tem algo padronizado que você coloca os critérios, bom, esse paciente tem esses critérios, ele é o primeiro da fila, ponto. O segundo é grave, mas ele é o segundo. Isso ajuda muito a gente a definir. Interessante que não é só para a gente, né? Os hospitais que têm um corpo de enfermagem, um grupo que coordena as filas, isso a gente teve de prática. O retorno da equipe de enfermagem que organizava a fila, de uma forma convencional, com dezenas de planilhas, começou a gastar 50% do tempo a menos utilizando a nossa plataforma. Então, de repente, já falou, puxa, eu não tenho que fazer tudo de novo, né? Quer dizer, mudou o critério de um paciente e ela tinha que alterar várias planilhas e perder muito tempo. Agora não, é simples. Coloca lá,
ó, esse paciente, em vez de nota 3, ele é 4. Pronto, ele vai ganhar uma outra pontuação e automaticamente isso é acertado na fila, né? Assim como um paciente que foi operado, ele sai da fila, né? E então isso dá muita praticidade, ganha-se muito tempo organizando as coisas, né? A gente sabe disso. Quando a coisa é organizada, funciona melhor e dá mais informação. É isso que a gente está promovendo agora, é o que a gente está começando a ver na prática mesmo. A coisa fica mais organizada, mais fácil para o médico, mais justo para o paciente, melhor para a enfermagem e melhor para o gestor também, que tem uma ferramenta e sabe na hora ali quantos pacientes tem na fila, quantos estão esperando, como está sendo o desfecho, etc. Então, está sendo muito bom o retorno disso aí, né, da aplicação na prática. Tem um outro ponto que eu acho que é bacana comentar também, que é a visibilidade do hospital. No momento em que você sabe qual é o nível de complexidade que você está tendo, né? E isso vem em números de uma maneira fácil, você fala, meu, o hospital é de maior complexidade, eu consigo mostrar isso para o público, eu consigo mostrar isso para o governo, e obviamente isso aí acaba gerando vários tipos de retornos para o próprio hospital, né? Transparência, né, Ana? Isso é muito importante. E a organização e a transparência. A gente conversa aqui, faz lives e conversa com toda a cadeia do sistema de saúde. E a gente viu quando as cirurgias eletivas foram suspensas e quando elas voltaram, que a fila tinha desorganizado muito, virou uma zona, né? Porque muita gente entrou na fila. Depois, muita gente que estava na fila, na hora de ir para a cirurgia, quando fazia o teste antes, tinha Covid, então a gente teve casos aqui de hospitais que contaram para a gente que o cirurgião estava pronto, a equipe estava pronta e cancelava a cirurgia um dia antes, ninguém entrava no lugar. Quer dizer, imagina quanto o hospital não está perdendo com o centro cirúrgico parado. E você ter uma ferramenta que consiga organizar essa jornada é bom para o administrador nesse ponto de otimizar. Parabéns, vocês, adorei a ferramenta, achei muito inovativa. Acho que vai com rapidez vai ganhar escala. A gente fala, né, na parte que a gente vê ferramentas novas sendo implementadas em hospitais, quando dá certo, os outros todos querem, então a gente vê isso com bastante frequência aqui, conversando com os hospitais e com os administradores hospitalares. Falar para todo mundo que a HealthCon é expositora da Medical Fair Brasil, então assim que a gente tiver a confirmação da data, a liberação para voltar a fazer eventos, eles vão estar lá. A gente está planejando uma apresentação deles na feira, para quem não conhece a ferramenta, conhecer. Outra aqui também nos nossos canais de comunicação. Mas aqui no final a gente sempre deixa o contato da empresa, então se você tem dúvidas, se você quer saber mais, tenho certeza que a Ana tem uma equipe para atender vocês. Eu queria agradecer por ter batido esse bate-papo aqui com vocês, doutor Fábio, Ana, e deixar as considerações finais de vocês. Malu, agradeço a oportunidade para demonstrar a HealthCon e a EasyList. E eu só queria lembrar de uma nova aplicação que acabamos de desenvolver da EasyList, que é, por exemplo, o controle de filas de pacientes que estão na fila da UTI, né? Então, a gente está vendo isso, não tem UTI, tem 100, 200, 300 pacientes na fila, e assim como a gente controla a fila cirúrgica, a gente também pode controlar a fila de UTI, né? Saber qual a gravidade do paciente, quem deve ir primeiro, quem já foi e sai da fila, e a fila vai se retroalimentando. Então, é uma outra aplicação que hoje em dia tem se mostrado extremamente importante, que é o controle da fila de pacientes que estão esperando de vaga de UTI. Agradeço novamente a oportunidade e nos encontraremos na Medical Fair. Da minha parte, eu quero mais agradecer mesmo, estar junto com vocês. A gente está ansioso para desenvolver novas ideias e projetos para que a gente consiga, de alguma maneira, trazer essa justiça em maior impacto, né, na justiça e no atendimento dos pacientes. É o nosso propósito, é o nosso sonho de fazer isso. A gente encontrou esse caminho através da otimização de processos de gestão, né? É por aí que a gente imagina que a gente possa ajudar, e a gente quer fazer diferença. Então, estamos juntos aí para trabalhar com outros que pensem parecido e que queiram fazer esse trabalho, que eu acho que é bonito para o país, né? Mas é isso. Gente, muito obrigada. Espero que a gente se encontre pessoalmente logo e a gente deixa sempre o convite aqui para vocês assistirem os outros vídeos também do Medical Talks. Muito obrigada. Muito obrigada também. Obrigado.